Fala, torcida palmeirense. O Palmeiras já está preparado para o clássico de amanhã contra o São Paulo, que vale a liderança. O Palmeiras já é líder e se vencer, aumenta mais a distância do segundo colocado. Mas antes de tudo, já se inscreva no canal, conto com a ajuda de você, torcida palmeirense. Deixa o like e bora para a notícia. A arbitragem foi o pivô da confusão. Mas é o seguinte, vamos ao que interessa, ao time que vai entrar em campo. Depois de vencer o Botafogo, o Palmeiras já deu início à preparação de olho no Choque Rei deste sábado no Morumbi. O Alviverde assumiu a liderança do Brasileirão nesta quarta, graças à vitória por 2-1 sobre o Botafogo dentro de casa, com gols de Alan e Arias. Foi o primeiro gol do colombiano pelo clube e também o primeiro do Alan no Allianz Parque. No treino desta quinta, quem foi titular contra o Botafogo fez apenas trabalhos regenerativos, enquanto o restante do elenco foi a campo para realizar atividades físicas e técnicas. Alguns garotos da base foram convocados para complementar o treino. Já o atacante Paulinho cumpriu o cronograma com o núcleo de saúde e performance. O Verdão já encerra a preparação para o clássico amanhã na ponta da tabela. Graças ao saldo de gols, o Palmeiras pode manter a liderança mesmo em caso de empate no Morumbi, desde que o Bahia não vença o Remo em Belém por mais de 3 gols de diferença. Atualmente, o Alviverde vive a maior sequência de invencibilidade da própria história no Choque Rei. Já são 11 partidas sem perder para o São Paulo. E nos últimos 5 jogos foram 5 vitórias seguidas. A última delas, na semifinal do Paulista, ficou marcada por polêmicas de arbitragem. E o confronto nos bastidores já começou, com uma troca de farpas entre o executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa, e o diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros. Eu acho que o único erro que se teve foi no pênalti marcado contra o Palmeiras. Precisamos parar com isso, como eu disse agora. Não tem mais como a gente ficar toda vez que uma equipe ganha outra ou que vence um clássico, e o Palmeiras venceu os últimos 5 clássicos, e nem por isso tem um demérito para a equipe do São Paulo. A arbitragem ela tem que permitir que o jogo se resolva no campo. Infelizmente, isso não tem acontecido. Então nós desejamos que a arbitragem aplique a regra e que se permita às duas equipes se confrontarem e ver quem é mais competente. Nós não podemos deixar de ganhar esses jogos porque há uma interferência da arbitragem. Desnecessário esse bate-boca. Mesmo, a gente está com o nosso QG aqui no sorteio da Conmebol Libertadores, fazendo toda essa expectativa, enquanto a gente faz essa substituição de dirigentes aqui passando pelo nosso Sport Center aí, ao vivo aqui na ESPN Brasil. Deixa eu ver se... o Admar me derrubou, viu? Porque eu falei assim, vamos fazer a substituição, aí ele para resenhar com a Leila. Hein, Marcela? Assim fica difícil a vida aqui. Aí fica difícil, né, tá André? aqui querendo entrevistar. E tempo, né? O tempo tá correndo. Vamos lá, vamos conversar com a Leila. Não, eu tô ansiosa para ouvir a Leila Pereira também. Ela deu algumas entrevistas antes do sorteio e estava ansiosa para ouvir a Leila. Sentou está chegando aqui, Leila, por favor. Marcela está ao vivo com a gente, Marcela Rafael, todos os nossos comentaristas lá no estúdio do Sport Center. Quero te agradecer por estar aqui com a gente, como sempre, e dizer, jogo é jogado. Claro. É 11 contra 11, Sim. Quando a bola rola. Mas você ficou satisfeita com esse grupo do Palmeiras, não? Não é que eu não fiquei satisfeita. Boa noite, gente. Eu costumo dizer, a Libertadores é sempre complicado, sempre. A única vantagem, mas também para os nossos adversários, somos todos já conhecidos, Sim. Não é? Então é uma grande coisa para o Palmeiras e para eles também, que eles já conhecem o Palmeiras e vice-versa. Mas Libertadores é sempre muito complicado, temos que trabalhar muito, com os pés no chão, com humildade e ver o que acontece. E são adversários que o Palmeiras já jogou fora de casa e já ganhou fora de casa, Sim, né? sim. É uma vantagem? Não existe vantagem. Em futebol eu acho que não existe vantagem. Aquilo que você falou são 11 contra 11. Seria assim um absurdo eu falar, olha, é simples. O futebol não é simples, não é. Porque tem uma pitada de profissionalismo, de talento, de sorte, de tudo, entende? Então, eu vou te falar uma coisa, André. Ano que vem é meu último ano de mandato, né? Como presidente do Palmeiras.
eu tenho um desejo muito grande de conquistar um título da Libertadores, que é um título que falta na minha trajetória como presidente, e eu gostaria muito, não só por mim, pelo trabalho espetacular de todos nós no Palmeiras. Eu acho que nós merecemos. Aliás, acho que todo presidente, né, deve pensar a mesma coisa, mas é um desejo muito grande que todos nós temos. O que ficou de aprendizado do ano passado, e eu sei que lá na academia de futebol tem uma parede escrito recomeçar, recomeço, é um lema de vocês, você está sempre postando nas redes uma foto ali. É o aprendizado do ano passado que esse ano não pode se repetir, o que ficou principalmente? Olha, eu vou te falar uma coisa, André, eu acho que nós gostamos muito de recomeços. O que acontece? E ano passado foi muito promissor pra gente. Faltou muito pouco. Eu vou te dizer, até foi um fator também, até um pouco de sorte. Porque nós chegamos muito perto. Então, se nós fizermos o mesmo, mas como diz o Abel, um pouco melhor, a gente consegue chegar no nosso objetivo. Você falou do seu último ano como presidente do Palmeiras. Ano que vem, em dezembro de 27. Tem 2 chances ainda para conquistar essa Libertadores. Me veio uma dúvida aqui. Já se sabe quem vai ser o seu candidato da situação? É Maurício Gagliotti? Não, olha, eu vou te falar com toda sinceridade. Está muito cedo, nós nunca tratamos desse assunto na minha associação. Isso nós vamos conversar ano que vem. Eu acho muito, muito cedo. E todos nós. E quem vai decidir isso não é a presidente Leila Pereira. Eu, quando fui candidata a presidente do Palmeiras, eu não cheguei lá e falei, olha, gente, eu sou candidata. Não. Eu tinha um grupo, aliás, eu tenho um grupo que sempre me apoiou. E eles me lançaram presidente do Palmeiras. E da mesma forma vai ser com o meu sucessor. Não é a Leila que vai escolher, é o nosso grupo, a nossa base de apoio que vai definir o nome. Enquanto isso, o Palmeiras é um time que está se mostrando muito forte, que tem um elenco muito forte, que fez contratações muito boas. O John Arias, enfim, marcou o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. Mas o noticiário ele muito fica na questão de reforços ainda. Por exemplo, eu vi uma notícia de que você teria assumido uma, entre aspas, negociação com o Fabinho, convocado para a seleção brasileira. Não é verdade. Tem interesse? Não é verdade. Gente, você sabe, André, que eu vejo notícias que saem na imprensa que eu fico assim abismada. Eu não sei de onde tiraram isso. É mentira, tá? O Palmeiras não está negociando com o Fabinho, não está. Quem falou isso não é verdade. Mas com relação a reforços, o Palmeiras sempre está atento ao mercado, sempre, para reforçar ainda mais o nosso elenco. Mas eu, a presidente Leila, está extremamente feliz com o elenco que nós temos hoje. E eu acho que o Abel também. Se você quiser falar sim ou não, fica à vontade, mas fico com a sensação de que Nino, um zagueiro, é o que pode se projetar se acontecer com o Zenit no meio do ano, e ponto. Não, se esse atleta realmente nós tínhamos interesse. Isso foi noticiado, realmente é interesse do Palmeiras, não foi possível aqui nessa janela. E aí vamos aguardar até no meio do ano. Também não depende do Palmeiras, né? Depende do Zenit. O Zenit é o clube que também, assim como o Palmeiras, pensa em títulos e não em dinheiro, não é um banco, como tem uma certa presidente que gosta de falar isso, né? Não, mas eu falo o contrário. O Palmeiras... A torcida que fala, porque como eu falo muito em dinheiro, como eu falo muito que futebol precisa de investimento, gente, tudo começa com investimento. Sem dinheiro você não faz um futebol de alta performance, tá? Você pode até ter boa vontade, mas para disputar, ser protagonista sempre como o Palmeiras, é com muito investimento. Entende? Então a torcida fala, Leila, o Palmeiras não é banco, mas deveria ser administrado como um banco, e aliás, é administrado como um banco. Mas eu tenho interesse no jogador. Mas se o clube não tem interesse em vender, eu não posso, eu tenho que procurar outras oportunidades. Leila, grande Libertadores para o Palmeiras. Obrigada, André. Sucesso, boa sorte aí dessa trajetória e caminhada. E obrigado por atender a gente mais uma vez. Obrigada, viu? É um prazer falar com vocês. Valeu, Marcela.
Dá para fazer uma última pergunta para a Leila? Ela consegue responder? Eu sei que ela não está com o áudio, mas só para perguntar, só uma coisinha assim que ficou hoje o dia inteiro, todo mundo falando sobre a declaração do Rui Costa, inclusive para o Fala Fonte aqui da ESPN. Ouvimos o Anderson Barros falando sobre a arbitragem. A Leila não gosta de falar sobre a arbitragem. No ano passado, inclusive, ela foi de encontro ao que falou o Abel Ferreira. Como foi que ela recebeu essa declaração do Rui Costa do São Paulo? Marcela te pergunta sobre o assunto, que é um assunto que está no noticiário, está quente, está fervendo no noticiário, que é o choque rei do domingo e a declaração do Rui Costa. A gente sabe que você não fala de arbitragem, você não é uma dirigente, uma presidente que fala abertamente de arbitragem, mas essa pimenta você viu como desnecessária pré-jogo? Eu vi totalmente desnecessária, completamente desnecessária. E, gente, e coisa antiga, coisa de cartola antigo. Que, na verdade, o que nós tínhamos que prestigiar era o espetáculo. As estrelas sempre são os jogadores. Então, colocando uma pressão desnecessária. Eu nunca vou terceirizar a responsabilidade, André. Ano passado, nós perdemos uma final de Libertadores. Nós tivemos um lance que nós entendíamos que era caso de expulsão. Em nenhum momento eu ou meu diretor de futebol ficou reclamando, terceirizando a responsabilidade. Nós não ganhamos por responsabilidade nossa. Então, eu acho que é totalmente desnecessário, um histerismo bobo e antiquado. Se você quer evoluir com o futebol, não é tendo esse tipo de atitude. Inclusive, o meu diretor de futebol respondeu, e muito bem, não foi nem criticando a arbitragem, que eu sou completamente contra. Se acontece algum erro, como aconteceu em 2022, aquela linha que sumiu, aliás, contra o São Paulo, que ele deveria relembrar isso. No Allianz Parque. No Allianz Parque. Nós conversamos na CBF. Então, é totalmente desnecessário. Eu acho que isso vai pressionar a arbitragem. E não vai. O árbitro que vai apitar o jogo é extremamente experiente. Eu estou muito tranquila com isso. E eu não tenho dúvida que as grandes estrelas, gente, mais uma vez, tem que ser os nossos atletas. André, quando o Palmeiras vai jogar, a última coisa que eu quero saber é quem é o árbitro. Não me interessa. Isso não é um controle que eu tenha. Eu quero saber dos meus atletas. Então, é essa linha que a gente vai continuar seguindo e eu tenho certeza que é a linha correta. Então eu vou dar a informação. Anderson Daronco apita no sábado. Eu já sabia. Eu sabia que você já sabia também. Mas é importante você também ter essa coisa do domínio, de saber as coisas e tirar essa pressão, essa temperatura alta que... Claro, ninguém ganha com isso, sabe? O São Paulo não vai conseguir vencer no grito, na pressão, esquece isso. Menos histerismo. Segundo o Júlio, o Flamengo não deu sorte, pega o Estudiantes, time que já foi 4 vezes campeão da América. E que levou o Flamengo aos pênaltis nas quartas de final do ano passado. O ex-time do Domingues, sim, certo? Isso. Cusco, do Peru. 3.400 metros de altitude. E o Independiente de Medellín, da Colômbia. Camisa importante, mas que não está bem no Campeonato Colombiano. Para mim, não tem problema para se classificar o Flamengo. Mas, novamente, pode ser o segundo do grupo, o que atrapalha depois no mata-mata. Um grupo cansativo, digamos. Cansativo. Grupo B. Esse é o grupo mais fraco da competição. Nacional, Universitário, todo mundo queria pegar o coquinho bonito do Chile, deu sorte o Nacional nessa. E o Tolima, da Colômbia. O Mirassol poderia ter caído aí, a gente vai ver mais pra frente como o Mirassol caiu no grupo bem mais difícil. Se tivesse caído aí, dava pra sonhar com classificação. No grupo C, Fluminense contra a altitude e também o bom futebol do Bolívar, que tem dado trabalho na Libertadores, Laguaira, né? Da Venezuela. E o Independiente Rivadavia. Rivadavia da Argentina. Esse grupo parece fácil, não é. Tá? O Bolívar tem um bom time, como você já citou, sempre chegando em mata-matas, dando trabalho. E o Independiente Rivadavia, que foi o campeão da Copa da Argentina do ano passado, de forma muito surpreendente, ele é o líder atual de um dos grupos do Apertura Argentino, a segunda melhor campanha, na frente de River, de Racing e tal. Não vi o Rivadavia jogar esse ano, mas a pontuação tá lá. Então, não é um grupo tão molezinha para o Fluminense, não.
Grupo D. Esse é o grupo da morte. Já fizeram final de Libertadores, Boca Juniors e Cruzeiro, acompanhados de duas equipes que já foram vice-campeãs da Libertadores, Universidade Católica, time gigantesco do Chile, e talvez o maior time do Equador, o Barcelona de Guayaquil. Ali discutível, né, com a LDU. Mas sim, é um dos gigantes acabou de sempre se dar bem contra brasileiros. A gente acabou de ver eliminar o Botafogo da pré-Libertadores. O Cruzeiro, no momento dele hoje, o Cruzeiro não passa desse grupo. Agora, vai chegar o Arthur Jorge, talvez as coisas mudem. Mas é o grupo da morte, é o grupo mais difícil de um time brasileiro. Grupo E, toda a tradição do Peñarol, que não vive um grande momento, era cabeça de chave. Independiente de Santa Fé, também, da Colômbia. Campeão do Apertura colombiano, mas está em 12º nesse campeonato. E Platense. O Platense é o time surpresa, hein, pequenininho, que foi campeão do Apertura argentino no ano passado, que são grupos, e aí depois oitavas, quartas, semi e final, em tudo em jogos únicos. Ganhou do Racing, ganhou do River nos pênaltis, ganhou do São Lourenço, foi campeão em cima do Huracan. Campanha incrível, uma coisa maravilhosa, linda. Mas o Platense é um time desse tamanhinho. Então, assim, eu acho que o Corinthians tem aí viagens tranquilas, direto para Bogotá, direto para Montevidéu, direto para Buenos Aires. O Corinthians pode muito bem aproveitar esse grupo para fazer 16, 18 pontos, dar uma de Palmeiras e depois decidir tudo em Itaquera. Como eu acho que o Corinthians tem que encarar essa fase da Libertadores. Para mim é um grupo muito fácil, igual o próximo, o do Palmeiras. O Palmeiras, muita gente diz que costuma dar sorte, né, no sorteio. São sempre os mesmos times. Impressionante, lá vai de novo pegar Cerro Porteño, Sporting Cristal do Peru e o Júnior Barranquilla da Colômbia. O Júnior o mais forte aí, Júlio? Porque o Júnior é o campeão do Clausura, né? O Santa Fé foi campeão do Apertura, o Júnior foi campeão agora no fim do ano. Tá melhor, tá no G8 do colombiano. Cerro Porteño também campeão paraguaio, atual vice-líder. O Sporting Cristal é um time grande. Claro que é o mais fraco desse grupo. O Palmeiras vai passar aí daquele jeito do Palmeiras. Mas deve pegar estádios lotados, né? Quando fizer os jogos lotados fora de casa. Sim. Né? Times grandes, todos eles. Aí no grupo G, o grupo do Mirassol, que vai ter que encarar a LDU e o Lanús, que acabou de ser campeão da Recopa em cima do Flamengo. E tem também o Always Red da Bolívia. Que é o campeão boliviano. Always Red é de La Paz. Que joga em El Alto. El Alto. Joga em 4.100 metros, é o time do presidente da federação. Pior ainda. Muito difícil para o Mirassol. E essa logística toda, que um clube não está acostumado a fazer, né? Ir para Quito, ir para La Paz, ir para Argentina pegar o Lanús. Eu acho que se o Mirassol ficar em terceiro aí, beliscar uma Sul-Americana, já estaria de bom tamanho. Tem que tomar cuidado para esse grupo, essa aventura na Libertadores não significar um desastre no Campeonato Brasileiro. Que coisa, né? E no grupo H não tem nenhum campeão. Independiente Del Valle, Libertad do Paraguai. O Independiente Del Valle foi finalista em 2016, diante do Atlético de Medellín. Se ele não foi, a gente não tem nenhum finalista, mas eu acho que ele foi campeão finalista. 2 vezes, né, da Sul-Americana. E Rosário Central. Que é o time do grupo do pote 3 que ninguém queria pegar, e aí acabou caindo num grupo que não é de times brasileiros. E esse Central, Universidade Central da Venezuela, que é o mais fraco. Rosário Central é o time do Di Maria. Um time pra gente ficar de olho aí no campeonato. Interessante. Pra mim, Palmeiras e Corinthians se deram muito bem. O Flamengo médio, o Fluminense médio, parece fácil, mas não é. E o Cruzeiro e o Mirassol, acho que deram azar no sorteio, o que não quer dizer que serão eliminados, que não tem chances, nem nada disso. Fala, torcedor palmeirense ligado aqui no canal. Antes de continuar com a próxima notícia, já deixa o seu like, se inscreve aí no canal, me ajuda a chegar aos 1.000 inscritos, torcida palmeirense. Vamos para a próxima notícia. Leila Pereira nega a negociação do Palmeiras com Fabinho. O Palmeiras segue atento às oportunidades de mercado para reforçar seu elenco para a temporada de 2026. Uma das posições prioritárias do Verdão é o meio-campo, e por isso o clube está no mercado para contratar o camisa 5. Fabinho, que joga atualmente no Al-Ittihad, está na mira do Palestra há muito tempo e surgiu uma notícia que o clube paulista está negociando sua chegada na próxima janela de transferência, mas a presidente Leila desmentiu a informação. Na verdade, o Palmeiras foi atrás do Fabinho. Eu vejo que saem notícias na imprensa que eu não sei de onde saem. Eu fico abismado. É mentira. O Palmeiras não está negociando com o Fabinho, disse a mandatária. Palmeiras volta a campo contra o São Paulo neste sábado às 9 da noite no Morumbi pela 8ª rodada do Brasileiro. No Brasileiro, o Palmeiras é líder com 16 pontos e leva vantagem sobre o Tricolor, que tem a mesma pontuação, porém 6 gols a menos de salto. Essas são as notícias do nosso Palmeiras. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima.